Exaustão e absorção. Esse assunto foi sugerido pelo Gabriel Silva aqui no YouTube. Então eu decidi falar porque é um assunto que não é para iniciante, só que é importante vocês entenderem desde o início que vocês vão olhar em certos pontos do gráfico, em regiões importantes. Eu utilizo dessa forma. Quando eu vou olhar para tomar uma decisão, eu sempre olho a exaustão e a absorção. Olho no fluxo para ver se ele confirma a minha entrada, né? Então, antes da gente falar desse assunto, curte esse vídeo, compartilha, porque é um assunto muito importante, tá? Com todo mundo que opera, porque que você conhece que opera, porque esse é um assunto que é importante para tomada de decisão na hora de você clicar. Tá? Ativa o sininho para você receber os novos vídeos do canal também. Tá certo? Eu já deixei o gráfico aberto porque eu vou falar sobre esse assunto só em alguns pontos, porque é onde eu utilizo a exaustão e a absorção, para tentar ficar um pouco mais claro a forma que você vai olhar a exaustão e a absorção naquele nível de preço, tá? Porque se você olhar o fluxo e tentar identificar isso em qualquer momento, você vai ficar com dor de cabeça, você não vai conseguir identificar, porque cansa muito. O fluxo, onde você vai olhar isso, ele fica trocando contratos de compra e de venda o tempo todo. Então, isso acontece a todo momento no fluxo. Só que não tem necessidade de você ficar olhando para ele enquanto o mercado está acontecendo. Mas é importante você olhar pelo menos na hora que você vai tomar a sua decisão de clicar e de vender. É uma coisa muito rápida que acontece, tá? E a exaustão e a absorção, normalmente, elas acontecem ao mesmo tempo, certo? Então, não tem necessidade de você olhar só onde vai ter absorção, só onde vai ter exaustão. A exaustão no movimento, ela pode acontecer sim, em um momento que ela esteja sozinha, né? Apenas cansar de fazer aquele movimento. Por exemplo, o mercado está subindo, 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 vem compra, compra, compra e de repente não existe a contraparte, mas vamos dar um exemplo só da exaustão. Compra, 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 de repente cansou de comprar. Os compradores olharam para aquele nível de preço e pensaram, está muito caro, não vou mais comprar aqui. Vou esperar o mercado recuar um pouco, eu vou colocar um dinheiro no bolso, realização de lucro, tem um vídeo aqui, se você não viu, vai assistir, é importante para você entender esse contexto, e simplesmente parou de comprar. Aí o vendedor, ele vai perceber que não tem mais aquela agressividade de compra, ele vai entrar atuando na venda, né? Ele vai colocar as vendas e vai recuar o mercado, pode ser o próprio comprador que faz isso, ou pode ser o vendedor, tá? A contraparte mesmo, certo? Ele pode, a exaustão e a absorção elas podem acontecer em momentos diferentes, sim, mas normalmente eu enxergo elas no mesmo momento, no mesmo movimento, tá? E a absorção eu vou explicar separadamente para que você entenda depois que a gente vai olhar ela em um momento único, tá? A absorção, ela acontece quando, vou dar o mesmo exemplo da compra, tá? O mercado está subindo, os compradores estão lá comprando 100, comprando 200, 50, 50, 50, comprando, comprando. E no Superdom, você já conhece o Superdom, você já viu essa ferramenta, do lado dos vendedores existe a intenção de compra de cada nível de preço. A intenção de venda, quer dizer, do lado direito, né, aquela coluna vermelha. Existe ali cada nível de preço do dólar, e ele tem 50 contratos, 60, 100, 120. Você vê que ele fica sempre trocando o número de contratos. Então ali é a intenção de vender, tá? A absorção ela acontece através da intenção. Então, quando o mercado está subindo na compra, na compra, na compra, existe a intenção dos vendedores de cada um vender naquele nível de preço mais alto. Então, o vendedor não quer vender onde os preços estão aqui. Ele quer vender aqui em cima. Então, ele já deixa pregoado a venda dele lá em cima. Então, o comprador vem comprando, comprando, comprando. Quando chega aqui, no caso dos lotes mais altos, tá? É o exemplo, 50 contratos para cima, por exemplo, o vendedor já está ali. Aí tem os compradores e o vendedor já está aqui apregoando as ordens de venda dele na coluna de intenção de venda. Aí
ele vai começar a ser absorvido, ou seja, o comprador está comprando e o vendedor está renovando venda. Compra, renova venda. Compra, renova venda. 50, 50, 50. Ou seja, o vendedor ele começa a absorver essas compras através da intenção de venda dele. Ele não está agressivo, ele não está ativo, ele não tá clicando no mercado, quero vender. Ele está apregoando lá no nível de preço a intenção de venda dele naquele nível de preço. Se você já utiliza um pouco o Superdom, você vai entender tudo que eu estou te falando. Se você não utiliza, vai ficar um pouco complicado nesse início, tá? Mas com o tempo você vai entender, você vai enxergar e vai visualizar isso, tá? Mas é prática, é leitura, você vai ter que estudar isso e olhar muito para o Superdom para você conseguir identificar esse movimento, tá? Mas a absorção, ela acontece das duas formas, seja na venda ou na compra, tá? O exemplo é o mesmo. Nós estamos utilizando o mesmo movimento para você, para a gente não bagunçar muito. Então, a absorção é a intenção dos vendedores dessa parte em absorver essa agressividade na compra. Então, ele toma dólar. Para quem não sabe, tomar é comprar e bater é vender. Tá? Então, aqui eles estão tomando dólar, toma, e ele não passa desse nível de preço. Ou seja, o vendedor ele pode estar absorvendo de forma passiva essa agressão na compra. Entende? Daí o nível de preço, o dólar não consegue continuar subindo, porque os vendedores estão absorvendo de forma passiva. Tá? Aí o mercado para naquele nível de preço e o vendedor vai olhar, opa, parou as compras, agora eu vou atuar na venda. Ele começa a vender e recuar o mercado. Tá? Então, agora que eu falei um pouquinho sobre os dois de forma individual, a gente vai olhar isso no gráfico, onde pode ter acontecido. Tá? É claro que aqui o mercado está fechado, mas com o desenho do gráfico eu consigo dar um exemplo, um ou dois exemplos aqui para vocês de como isso pode ter acontecido. Tá? Na prática, o ideal para você treinar isso é você colocar um fluxo aqui do lado, tá? Não vai aparecer aqui para vocês, eu vou indicar aqui com o mouse. Aqui do lado, por exemplo, aqui você vai deixar o teu gráfico mais recuado dessa forma e você pode colocar o fluxo aqui, ó, tá? Junto do gráfico, em cima dele mesmo, para que você consiga visualizar o movimento do candle com o fluxo do lado. Aí você vai conseguir enxergar um pouco melhor esses movimentos e treinar essa leitura, tá? Vai levar tempo. Eu levei, posso te dizer que foi em torno de um ano para 2 anos para eu começar a enxergar isso de uma forma mais fácil, mais prática, tá? Demorou um pouquinho, tá? Demorou um pouquinho, mas é possível, você consegue. Então, veja lá. Vamos para o exemplo do gráfico, onde a absorção e a exaustão aconteceram. Esqueça os pontos importantes, tá? Não é sobre isso que nós vamos falar, tá? Não é sobre os pontos importantes, então vamos imaginar que eles não estão aqui, tá? Não está aqui. A gente só tem o desenho do gráfico, esquece até ver o up, tá? É só o movimento que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, aqui provavelmente aqui aconteceu uma exaustão e uma absorção, tá? Neste movimento aqui, nessa região de preço, tá? Por exemplo, veja que aqui existe uma rejeição. Se você não assistiu o vídeo de rejeição, volta aqui que tem vídeo de rejeição de preço, que você vai entender o que significa esses candles aqui com uma sombra embaixo ou em cima. Tá? Ó, existiu aqui duas rejeições de preço e ele continuou subindo o preço. Tá? O mercado indo para cima. Ele rompeu o máximo aqui e fez uma rejeição aqui em cima. Ou seja, o mercado vinha comprado. Comprando, renovou, rompeu a máxima aqui e chegou na nossa abertura aqui do dia, tá? Ele testou a abertura e rejeitou o preço. O que aconteceu aqui? Se você olhar neste momento aqui, vamos supor que você quer vender aqui, tá? Hipoteticamente, você quer vender ali. Tá? Se for no mercado de hoje, é errado. Não é para vender nessa região, tá? Você olhou ali, eu quero vender nesse momento. Na hora que você vai tomar a decisão de querer fazer alguma coisa, de fazer uma venda naquela região porque ele testou uma abertura, um ponto importante, o que eu faço? Tá? E eu indico você fazer a mesma coisa. Eu vou confirmar a minha venda. Eu não vou clicar só porque ele chegou ali. Eu vou olhar no fluxo e vou olhar. O que eu quero ver nesse momento? Eu quero ver muita compra. Eu quero ver lote de compra, agressão 50,
100 de compra, 150 de compra, 200 de compra, 300 contratos do cheio de compra e o preço ele não conseguir renovar um novo nível de preço. Ou seja, eu vou entender que nesse momento, tanto o vendedor está absorvendo esses lotes grandes, quanto o momento é que o comprador parar de comprar esses lotes, 50, 100, 200, 300, ele parou de comprar e não passou desse nível de preço, ou seja, eu estou identificando aí uma exaustão junto com uma absorção desse nível de preço, tá? Porque teve muita agressão na compra, eu não vou querer ver vendedor nessa hora, eu quero vender. Mas para eu vender, eu tenho que enxergar muita compra forte e o preço não renovar novos níveis de preço acima dessas compras fortes. Porque o vendedor vai estar absorvendo todas essas compras de forma passiva, no book, entende? Ele vai estar ali renovando venda, renovando, não de forma agressiva, não vendendo a mercado, mas de forma passiva, renovando ali. E o comprador tomando e o preço não passa. Toma, não passa, toma, não passa, toma, não passa. E o que vai, como que o gráfico vai me mostrar isso? Dessa forma aqui, ó. Tá vendo esse candle aqui vermelho? Ele tem um rabicho aqui, ou seja, aqui teve muita compra. Teve muita compra, o preço não conseguiu passar para cima da abertura e ele voltou. Como que isso acontece? Normalmente, quando existe essa agressividade muito forte de compra e o preço não renova esse nível de preço, e eu quero já vender naquela região, o comprador vai parar de comprar, ou seja, absorveram, né? O comprador exauriu todas as compras dele, parou de comprar e o vendedor absorveu naquela região. Aí o que acontece? O vendedor, depois, aí que eu entro, o vendedor vai começar a vender e vai formar esse candle vermelho. Ele vai confirmar essa rejeição de preço e vai começar a cair. Aí eu vendo junto. Você entende? Porque eu vi duas coisas já antes de eu clicar que confirma a minha decisão. Ele comprou, não passou, não passou, não passou, não passou, parou a compra. Ou seja, eu sei que o comprador existe uma exaustão do comprador, ele não quer mais comprar aqui, porque ele viu que não vai passar, e o vendedor ele está renovando as vendas de forma passiva e tá absorvendo essas compras ali. Aí ele, opa, confirmou minha venda. Só que o que vai ser a segunda confirmação para eu clicar? Vai ser o vendedor entrar naquele nível de preço, porque o vendedor vai entender que não tem mais compra. Então ele vai entrar na contraparte e vai fazer o mercado cair. Aí eu clico junto com ele. Aí, em vez de eu clicar aqui em cima, ó, que normalmente o pessoal clica na máxima, querendo encontrar máxima, não. Deixa o vendedor mostrar que ele vai voltar e eu vendo mais ou menos nessa região aqui, ou nessa outra região de, de rejeição aqui, ó. Nessa outra rejeição aqui embaixo. Tá vendo? Vendo junto. Tá? Daí pega esse movimento aqui, ó. Tá vendo? 18 pontos de queda. Mas aqui eu dei um exemplo da exaustão e da absorção, tá? Isso aqui foi um movimento importante. Agora, nesse mercado aqui, ó, a estrutura de preço aqui, ele tá, vou dar mais um exemplo só, tá? Para você entender. Agora, o que vai confirmar uma venda nesse mercado? Veja que aqui o mercado já está te falando que ele está querendo vir para baixo, tá? Ou seja, a estrutura de preço dele é vendedora, tá? É claro que no dia de hoje ele tá, olha como ele testou esse ponto importante, olha como é importante esse ajuste. Lembra? Teve um vídeo anterior que eu falei da importância do ajuste. Olha aqui quantas vezes ele testou: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 vezes antes de romper. Entende? O ajuste é um ponto muito importante. Agora veja, depois que ele rompeu, ele só trabalhou abaixo, tá? Então, o que é o ideal para um operador profissional nesse mercado? Operar só abaixo depois desse rompimento ou acima depois desse rompimento. Dois pontos muito importantes: a abertura que ele respeitou e o ajuste que ele vinha respeitando, tá? Então, nesse mercado, onde eu vou querer vender, tá? Se eu estivesse olhando nesse momento, a região onde eu ia querer vender, ela era aqui, ó. Aqui seria um ponto que eu iria vender, eu ia buscar uma venda, tá? E também aqui. Olha que bonito isso daqui, ó. Tá? Nesses dois pontos seriam regiões que eu ia querer vender, por causa da estrutura de preço. Tá? É claro que isso é um momento mais na frente que vocês vão entender para poder operar um mercado desse, tá? Porque ele está acima do ajuste, acima do fechamento ainda.
abaixo do ajuste, abaixo da abertura, da máxima, porém acima do fechamento, tá? Mas a estrutura do preço está te entregando alguma coisa e você tem que alinhar com o comportamento de preço. Tá? Mas vamos voltar, porque senão eu vou sair do assunto. O que aconteceu nesses dois momentos aqui, ó? Ou seja, ele rompeu esse ponto importante do ajuste e mostrou que era mercado vendedor, concorda? Mercado vendedor. Ele rompeu com força e veio 27 pontos para baixo aqui, ó. O que eu vou buscar depois aqui? Eu quero uma pequena realização de lucro para eu vender mais caro e pegar um lucro nessa diferença de preço, tá? Então aqui e aqui, essa venda aqui foi a perfeita, tá? Porque ele entregou uma rejeição claríssima, depois uma pequena realização um pouquinho maior. E perto da VWAP diária, tá? Eu vou dar só mais esse exemplo aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. A gente tá com 3 minutinhos aí de vídeo, já está o suficiente, 5 minutos, né? Olha só, chegando nessa região de preço aqui, ele está próximo da VWAP, que é um ponto de realização, um ponto importante. O que aconteceu aqui, ó? Nessa região eu quero vender, só quero vender, tá? Nessa região eu quero vender. O que eu vou procurar? Mesma coisa que eu falei antes ali. Chegou próximo da VWAP, é uma realização de lucro depois de uma queda forte. O que eu quero enxergar? Eu não vou só vender, vocês têm que pensar numa coisa. Ah, chegou, não é setup, tá? Chegou naquele ponto eu vou vender, chegou naquele ponto eu vou comprar. Ah, chegou, rompeu o ajuste eu vou vender. Não é assim. Você tem que sempre confirmar o que você quer. E você confirma através do fluxo. O fluxo ele confirma o que você quer. Então aqui chegando próximo, ele poderia continuar vindo. Ele poderia chegar na VWAP mesmo, tá? Então aí a tua venda não seria aqui. A tua venda seria mais em cima, certo? Correto? Ó, então o preço está subindo. Ele veio, fez essa rejeição, subiu. Muito bem. Aqui o que aconteceu? Provavelmente, mesma coisa que eu falei ali. Muita compra, 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 compra. E você vê na formação do candle ali, nessa hora onde ele está comprando, o candle ele faz assim, ó. Ele faz assim e volta, faz assim e volta. Compra. Ou seja, esse movimento que o candle faz, ele é 50 de compra, 100 de compra, 150 de compra. E o fluxo está batendo forte. 100 de compra, 100, 150. E ele não fecha esse mais 3 pontos acima, ele não fecha o candle a verde para cima. Ou seja, ele fica indo e voltando, e de repente isso está acontecendo nesse momento ele está acontecendo uma absorção e uma exaustão, ou seja, os compradores estão comprando muito ali, compra, 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 compra e volta, e o vendedor está absorvendo, entende? Aí ele não consegue continuar o movimento, o vendedor percebe e entra nas vendas, entende? Mesma coisa ali, a venda não é aqui não, a venda é aqui embaixo, onde ele confirma que existiu a absorção, né, pela parte dos vendedores e existiu a exaustão pela parte dos compradores, porque eles compraram muito naquela região, compraram, o Kendo tentou fechar mais 3 pontos acima, mais um nível de preço acima, não conseguiu, o comprador parou de comprar porque percebeu que não ia. Por quê? Porque os vendedores estavam na contraparte renovando as suas vendas ali no book de forma passiva. Aí o comprador parou, o vendedor percebeu que não tinha mais compra e ele veio atuando na venda e derreteu esse mercado aqui mais 15 pontos para baixo. Entenderam? Ou seja, você não vai olhar o fluxo procurando exaustão e absorção em qualquer nível de preço. Você só vai olhar isso e treinar isso, o teu olho nisso, somente no ponto que você quer alguma coisa. Começa a fazer isso. Ah, eu vou olhar exaustão e absorção para eu entender. Só olha em região importante, na região que você vai fazer alguma coisa mesmo. Treina isso no simulador. Coloca em prática. Isso daqui é uma habilidade, você precisa dominar essa habilidade. E para isso você precisa do conteúdo correto, da orientação certa, da forma de olhar certo no fluxo, no gráfico, no ponto importante, porque senão você vai ficar com dor de cabeça e você não vai conseguir evoluir. Tá? Treina isso aí, seja meia hora no dia, é o suficiente. Tá? Faz um replay nessas regiões de preço que eu falei. Se você pegar e fazer um replay nessas duas regiões de preço que eu te falei, eu tenho certeza que isso aconteceu, né, nesses pontos. Tá bom? Então faz isso, faz um replay, testa que você vai ver que funciona. Essa confirmação, você olhando exaustão e absorção, um ponto importante. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha ele, curte esse vídeo, tá? Dá trabalho de fazer esse conteúdo. Ativa o sininho para você receber novas notificações de conteúdo novo.
tá? E deixa a sugestão de conteúdos aí para ser gravado aqui no comentário e fala se você gostou desse vídeo, tá certo? Um abraço e até a próxima.